você só poderá entrar na arca se receber a remissão dos seus pecados. Gênesis 7, 1, 5. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque, daqui a 7 dias, farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Em Gênesis 7, 2 e 3 Deus diz a Noé o número exato de animais que ele deveria levar para a arca: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Nós temos que entender que nem tudo podia entrar na arca. Deus não disse a Noé para levar qualquer animal que ele quisesse para a arca, mas o separou entre animais puros e impuros, e disse o número exato que ele deveria levar. Ele deixou bem claro que Noé deveria levar 7 pares de cada animal puro, macho e fêmea. E levar os animais aqui se refere à salvação de almas. A arca aqui diz respeito à Igreja de Deus. Esse texto nos mostra que nem todos podem entrar na Igreja de Deus, só os que nasceram de novo. Só os que nasceram de novo através do Evangelho da Água e do Espírito podem entrar na Igreja de Deus e fazer parte dela, ou seja, os santos, porque somente eles são o povo de Deus. Os pecadores que têm um coração pecaminoso jamais poderão ser membros da Igreja de Deus. Só os que são puros, ou seja, os justos, podem fazer parte dela. Deixe-me explicar isso tomando como exemplo o sistema do tabernáculo. Na entrada do átrio do tabernáculo havia uma cortina feita com tecido azul, púrpura e carmesim de linho fino retorcido, que media 20 covados de largura. E todo o tabernáculo era revestido desse tecido, por dentro e por fora. Mas quem podia entrar no tabernáculo? Aqueles que criam em Jesus Cristo, que veio pelo tecido azul, púrpura e carmesim, como seu Salvador. Em outras palavras, só os que criam que Jesus veio pela água, pelo sangue e pelo Espírito, 1 João 5, 6 e 8, podiam entrar no tabernáculo, a casa de Deus. Para entrar na igreja, ou seja, na casa de Deus, é preciso ser perfeitamente justo. E os justos são aqueles que nasceram de novo crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Somente eles podem entrar na Igreja de Deus. Os cristãos pecadores acham que o evangelismo é para aumentar o número de membros em sua igreja. Mas isso não é bem assim. Sair para dar testemunho de Jesus é muito diferente de trazer pessoas que ocupar os bancos da Igreja de Deus. As pessoas podem até vir para a Igreja de Deus, mas não poderão fazer sua obra sem antes receber a remissão de todos os seus pecados. Em outras palavras, primeiro temos que pregar o verdadeiro Evangelho para elas e levá-las a receber a remissão de todos os seus pecados. É preciso nascer de novo da água e do Espírito para ser um verdadeiro santo e membro da Igreja de Deus. Deus disse a Noé: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que tipo de lugar é a igreja? É onde todos podem receber a remissão dos seus pecados em Jesus Cristo e se reunir para adorar ao Senhor, onde os verdadeiros santos de Deus se encontram para pregar sua palavra. Nosso Senhor disse que a Igreja de Deus é onde se reúnem os santificados em Cristo Jesus, os santos, 1 Coríntios 1h02. Os pecadores não podem fazer parte da Igreja de Deus, por mais que se reúnam para isso. E os justos que fazem parte dela, por sua vez, não podem se misturar com os pecadores. Os animais puros se referem às almas que nasceram de novo pelo Evangelho da Água e do Espírito.
Deus nos revela as coisas espirituais através das coisas materiais que há neste mundo. Deus disse que 7 pares de animais puros deveriam ser levados para a arca. Foi isso que ele determinou. Naturalmente, ele também disse a Noé para levar um par de animais impuros, mas para outra finalidade. Algumas pessoas acham que todos podem fazer parte da Igreja de Deus. Melhor dizendo, baseadas num simples versículo onde Jesus diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei", elas acham que qualquer um pode vir a Jesus e de qualquer jeito. Deus disse a Noé para levar 7 pares de animais puros e um par de animais impuros para a arca. E como a Igreja de Deus não é um lugar comum, ninguém pode entrar e sair do jeito que quiser. Nós temos que entender que quem não recebeu a remissão de pecados não é santo, muito menos nossos irmãos espirituais. E jamais podemos chamar alguém assim de irmão. Isso quer dizer que Deus especificou quem pode fazer parte da sua igreja. Em outras palavras, Ele os proíbe de trazer qualquer um para a arca. Apesar disso, muitos acham que podem entrar na arca. Mas a Bíblia diz que somente Noé e sua família de 8 pessoas puderam entrar na arca. E estas 8 almas eram justos que receberam a remissão de todos os seus pecados. Até os animais foram separados entre puros e impuros, e somente uma parte deles pôde entrar na arca, os outros não. Agora, a questão é a seguinte: será que o propósito de Deus seria cumprido se todos os animais de uma só espécie entrassem na arca? Não. E se muitos animais entrassem na arca, Noé e sua família poderiam cuidar de todos eles? Não, isso seria impossível. Por isso que Deus especificou o número exato de animais que deveriam entrar na arca. Deus não é apenas um cara legal como nosso vizinho. Ele não disse que qualquer um poderia entrar na arca. Só porque você clama a Ele fervorosamente, isso não significa que Ele vai aceitá-lo, você precisa ser aprovado antes de entrar na arca. Portanto, você primeiro tem que se tornar um santo para ser membro da Igreja de Deus, até porque nem todos podem se tornar santos. Todos que querem ser desposados por Jesus Cristo precisam ser vestidos com o amor de Deus primeiro e seu espírito purificado por Ele. Mas isso não é algo que acontece na carne, e sim no coração. Só os que aceitam o noivo de todo o coração, que o amam assim e cujo coração é puro podem ser a noiva de Jesus. Deus especificou o número de animais que poderiam entrar na arca. Isso significa que Ele deixou bem claro que só os puros poderiam fazer parte da sua igreja, não qualquer um. A vontade de Deus é fazer com que os pecadores sejam justos. Há alguém que sempre foi puro? Não, todos são pecadores desde o momento em que nascem. Por isso que nosso Senhor disse a Noé para levar 2 pares de animais impuros para a arca e 7 pares de animais puros. Os 7 pares de animais puros aqui se referem aos que receberam de Deus a perfeita remissão de pecados. Quanto aos animais impuros que ele disse que deveriam ser levados para a arca, isso significa que devemos pregar para os pecadores a fim de que eles também recebam a salvação de Deus. Todos os pecadores, em outras palavras, podem se tornar justos se ouvirem o Evangelho da Justiça através do nosso testemunho e obedecer a ele. Nós temos que entender que nosso Senhor separou um número específico de pessoas que podem entrar na arca, e que são estes que Deus trará para a sua igreja. Melhor dizendo, precisamos reconhecer os que são de Jesus Cristo como membros da sua igreja e nossos verdadeiros irmãos espirituais, pois foram justamente estes que receberam a remissão de pecados pelo Evangelho da água e do Espírito. E Deus determinou que somente estes podem ser seus filhos e fazer parte da sua igreja. Mas apesar desta verdade bíblica, como as igrejas do mundo anunciam sua fé hoje em dia? Eles consideram santos todos que frequentam regularmente a igreja. É só alguém ir para a sua igreja que eles o consideram seu irmão. Eles só lhe perguntam se ele crê em Jesus ou não, e sua resposta for sim, eles o consideram santo. No entanto, quem não nasceu de novo não pode ser santo.
E se alguém que não nasceu de novo pode ser santo, isso quer dizer que pode haver muitos santos pecadores. Isso é um grande absurdo. Precisamos entender que Deus exige que todos que fazem parte de sua igreja tenham nascido de novo através do Evangelho da Água e do Espírito. Você não notou que foi justamente isso que Deus exigiu de Noé muito tempo atrás? Eu espero que todos vocês entendam isso, que Deus fez esta exigência há muito tempo a todos que querem fazer parte da sua igreja. Deus falou com Noé de uma forma bem direta e detalhada. Por isso que eu fico maravilhado toda vez que leio a Bíblia e vejo como ele foi tão preciso e detalhista. Mas embora Deus tenha feito esta exigência há muito tempo para que todos que quisessem ser membros da sua igreja, muitos cristãos ainda continuam fundando igrejas à sua maneira e cometendo vários absurdos porque não conhecem nada da palavra de Deus. Deus disse exatamente que tipo de lugar é sua igreja, mas apesar disso, muitos colocam uma placa de igreja e acham que isso é igreja. Só porque um lugar tem uma cruz na frente e ali se clama o nome do Senhor, isso é considerado uma verdadeira igreja de Deus? Os presbiterianos, batistas e metodistas são esta igreja? Nós precisamos do aval das igrejas históricas para sermos considerados uma igreja? Claro não. Nós temos que entender que onde os santos nascidos de novo se reúnem com seu líder, ali é uma igreja de Deus. Todos vocês aqui nasceram de novo e são filhos de Deus porque creem no Evangelho da Água e do Espírito. Mas será que só por causa disso vocês acham que podem frequentar qualquer igreja, sem saber se ela faz parte da igreja de Deus ou não? Muitos cristãos acham que qualquer templo perto da sua casa é uma igreja, mas não é isso que Deus diz. Olhando só para a aparência, alguns podem até dizer: aquela igreja é tão grande, como pode então ela não ser uma verdadeira igreja? Ela é uma grande igreja, tem história e tradição, e seu coral canta como os anjos durante o culto. Você tem que assistir ao coral um dia para ver isso. Eles têm um órgão enorme e seu louvor é lindo. Nela há muitos professores, juízes, advogados e até políticos. Como você pode dizer então que esta não é uma igreja de Deus? Mas os nascidos de novo sabem que esta não é uma igreja de Deus. E por que ela não é uma igreja de Deus? Porque seus membros ainda não nasceram de novo. E nossa igreja? Ela é mesmo uma igreja, biblicamente falando? É claro que sim. Nós por acaso louvamos e exaltamos a nós mesmos aqui? Não, eu não estou dizendo que somos os donos da verdade. Mas se você souber o que é uma igreja segundo a Bíblia, você verá que nossa igreja que se adequa perfeitamente ao padrão da palavra de Deus, e não faz somente o que bem lhe entende. Sempre que eu encontro alguém, a primeira pergunta que eu faço é se ele tem pecado no coração. E se ele disser que sim, eu lhe digo que ele não é um santo, não importa quanto tempo seja um cristão. Eu quase não tinha membros quando fundei a Igreja de Deus, mas mesmo assim eu sempre dizia: se você quiser fazer parte da igreja que eu pastoreio, você tem que nascer de novo. E embora ninguém gostasse de ouvir isso, eu estava totalmente convencido de que tinha que deixar isso muito claro. Por isso que embora não houvesse um membro sequer em minha igreja nos primeiros 2 meses, eu nunca saí por aí pedindo aos que não nasceram de novo para frequentá-la. Se alguém quisesse vir para a igreja do Senhor, primeiro tinha que ser purificado de todos os seus pecados. Eu jamais chamei alguém se santo se ele não tivesse nascido de novo através do Evangelho da Água e do Espírito. Eu os chamava educadamente de Senhor e Senhora, pois eles não eram meus irmãos e não podiam fazer a obra comigo. Se alguém não for purificado de todos os seus pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito, ele nunca poderá ser um santo. Melhor dizendo, todos que têm pecado jamais poderão ser filhos de Deus. E eu não peço bênçãos celestiais para ninguém que não pertence ao povo de Deus. Eu só posso orar para que eles tenham paz, mas não posso considerar alguém assim parte do povo de Deus.
Qualquer um é recebido de braços abertos nas igrejas do mundo e o pastor faz de tudo para agradá-los a fim de que eles não deixem a igreja. Estes novos membros são tão bem tratados que são logo chamados de santos, mesmo quando visitam a igreja pela primeira vez. Mas precisamos entender que se não forem vestidos com a graça da salvação de Deus, é impossível os pecadores se tornarem santos na mesma hora. A Igreja de Deus, por outro lado, é o lugar onde se prega o Evangelho da água e do Espírito, onde todos que creem no Evangelho se reúnem para adorar a Deus e agradecê-lo. Apesar disso, não é fácil trazer as pessoas para a Igreja de Deus, pois vivemos uma época de escuridão onde todos estão perecendo por causa da corrupção espiritual. Nos dias de Noé, Deus viu como os planos e pensamentos do homem eram maus, e foi por isso que planejou destruir o mundo por completo. Mas havia entre estas pessoas malignas alguns poucos que ansiavam pela salvação de Deus. Eram estes Noé e sua família, que foram abençoados e puderam entrar na arca por causa da sua fé. Nós precisamos entender que nem todos podiam entrar na arca. Isso quer dizer que só aqueles que nasceram de novo em Jesus Cristo é que podem entrar na arca, ou seja, na Igreja de Deus. E a Igreja de Deus é o lugar onde há poder para salvar a todos nessa terra, o verdadeiro refúgio para todas as almas. Sem a Igreja de Deus, todos seriam lançados no inferno. Sem a Igreja de Deus, ninguém neste mundo pode ser salvo. Deus certamente trará seu terrível juízo a essa terra, mas há um lugar onde podemos escapar dele. E que lugar é este? Nenhum outro senão a Igreja de Deus. Na verdade, não há nenhum outro lugar onde podemos escapar do juízo de Deus senão na sua igreja. Você só pode escapar do juízo de Deus se estiver na sua igreja, ouvir sua palavra e obedecê-la como um verdadeiro nascido de novo. Temos que entender muito bem que lugar de fato é a Igreja de Deus. Embora houvesse muitas pessoas na face da terra, Deus só mandou Noé construir a arca. Isso porque ele era um homem de fé. Como a Igreja de Deus é o único lugar nessa terra onde podemos levar as pessoas à salvação, Deus quer edificá-la através dos seus filhos que creem no Evangelho da água e do Espírito e não têm mais pecado. É na igreja que o Evangelho é pregado e os pecadores podem nascer de novo e se tornar filhos de Deus. É aqui também que eles são alimentados com a palavra do Senhor para que possam segui-lo pela fé. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Por que Deus mandou Noé construir uma arca? Por que uma arca e não um disco voador? Deus podia ter dito às nuvens: peguem Noé e sua família, tragam-nos para cima, os alimentem e cuidem deles. Façam isso por toda a eternidade. Isso então teria acontecido, mas ao invés de fazer isso, Deus mandou Noé construir uma arca. Deus é todo-poderoso. Ele condenou este mundo com água, mas antes mandou Noé construir uma arca para que ele e sua família fossem salvos da iminente tragédia. Mas o que a arca significa? A arca que flutua sobre as águas representa um método da salvação dos que são salvos com base na palavra de Deus. A água significa a palavra de Deus, então a arca de Noé é uma figura da salvação que recebemos pela fé que temos nela. Noé tinha fé na palavra da verdade. E Deus o mandou construir uma arca justamente por causa da sua fé. Nosso Deus olhou dos céus nos dias de Noé e viu que não havia mais esperança para o homem, e por isso resolveu destruir todos eles. Só que, ao mesmo tempo, ele adiou seu juízo por 100 anos para que Noé pregasse a palavra da justiça, a fim de que todos fossem salvos. Amados irmãos, você tem que entender como a Igreja de Deus é importante. Há poucos pastores que reconhecem a Igreja de Deus. Muitos deles ambicionam construir grandes templos, ter muitos membros e ter cada uma de suas congregações sob seu domínio, porém nenhum deles quer fundar uma Igreja de Deus e fazer sua vontade. Amados irmãos, todos vocês precisam entender que Deus só permite que faça parte da sua igreja aqueles que receberam a graça da sua salvação.
Eu também quero que vocês entendam que sem a Igreja de Deus nessa terra, o juízo logo viria e todos pereceriam sendo condenados ao inferno. Jesus Cristo nos salvou por completo. No entanto, se não houvesse a Igreja de Deus nessa terra, ninguém poderia receber a remissão dos seus pecados. Jesus Cristo apagou os pecados de todo mundo? É claro que sim. Porém, precisamos entender que todos que não entrarem na arca da salvação serão destruídos. Amados irmãos, vocês sabem o que é a Igreja de Deus? E vocês entendem como ela é importante? Eu sei como a Igreja de Deus é importante, e por isso tentei encontrá-la de todas as formas neste mundo, até na Coreia. Mas como eu não pude encontrá-la em lugar algum, eu resolvi fundar a Igreja de Deus em cada cidade na Coreia. No início as pessoas me diziam: como você vai implantar igreja se você não tem dinheiro? No entanto, como pessoas seriam salvas se houvesse uma Igreja de Deus, eu tomei a firme decisão de fundá-la, sabendo que esta seria a minha obra mais importante. Ninguém pode ser salvo sem a Igreja. Embora Jesus tenha apagado todos os pecados do mundo, nenhuma alma poderia ouvir este lindo Evangelho e muito menos ser salva sem a Igreja de Deus. Então eu orei fervorosamente a Deus pedindo a Ele recursos para fundar sua igreja a fim de alcançar as almas. Eu fiz esta obra debaixo de oração pedindo: Senhor, me ajude a plantar sua igreja em toda a Coreia e no mundo inteiro. Eu orava todos os dias enquanto andava de bicicleta: Senhor, me envie almas para que a salvação através do Evangelho da água e do Espírito alcance todas as regiões. Faça com que eu encontre obreiros para fundar sua igreja. Meu maior desejo desde o começo foi edificar a Igreja de Deus. Se eu plantasse a Igreja de Deus, almas poderiam ser salvas. Só porque os cristãos se reúnem num lindo templo, isso não significa que eles são uma igreja. Para que uma igreja seja de fato uma igreja, ela tem que pregar a pura palavra de Deus exatamente como ela é, libertar almas do pecado e guiá-las espiritualmente. Com isso em mente, eu aluguei um local e a partir de então comecei a pregar a palavra de Deus a todos que ali iam. E quando alguém nascia de novo, eu ensinava que ele tinha que viver junto com os santos. Quando as pessoas nascem de novo e se unem é que a Igreja de Deus é edificada. E Deus com certeza opera na vida da sua igreja quando ela é formada. Eu preguei o Evangelho para muitas pessoas pessoalmente. Mas isso teria sido em vão se eles não viessem para a Igreja de Deus e resolvessem voltar para sua antiga fé. Eu orava muito a Deus então para que eles estivessem junto comigo e seguissem sua palavra, pois só assim a Igreja de Deus podia ser edificada. Eu dediquei todo o meu coração e os meus esforços para fundar a Igreja de Deus simplesmente porque esta era sua vontade. E eu orei a Ele fervorosamente para edificar sua igreja. Deus então proveu os recursos financeiros. Ele abriu uma porta que me garantiu muito mais recursos financeiros do que eu imaginava. Foi assim que eu orei: Senhor, eu não tenho nada, mas vou fundar sua igreja. Me dê os recursos necessários então, e um local adequado para eu começá-la. Sempre que eu via um bom edifício, eu dava uma boa olhada nele, e quando eu encontrei um local que realmente valia a pena, eu orei a Deus: Senhor, me dê este prédio. Tu és mais do que capaz de me dá-lo. Me dê este local. Deus então me deu tudo o que eu precisava para fundar sua igreja. Até pessoas que não criam em Deus confiaram em mim. Deus os levou a pensar assim: este homem não bebe, não fuma e não mente, ele é uma pessoa decente. Isso aconteceu porque eu orei a Deus fervorosamente para que Ele me desse tudo o que eu pedi. E como Ele proveu os recursos financeiros, eu pude alugar uma casa, ter um local para a igreja, comprar tudo o que precisava para ela e do púlpito comecei a pregar a palavra de Deus. E embora eu fizesse tudo isso sozinho, eu me sentia grato por estar fazendo a obra de Deus. O mais difícil para mim era limpar a igreja todos os dias depois que eu chegava do trabalho.
Era um prédio antigo de madeira construído durante o período colonial japonês, e tão sujo que eu sentia os insetos andando no meu corpo inteiro. Então a primeira coisa que eu fiz depois de alugar este prédio foi limpar todo o chão, mas eu tinha que fazer isso toda noite. Como o prédio ficava perto do mar, a areia se acumulava durante a noite e ele amanhecia sujo todos os dias. Por isso que eu tinha que varrer o chão. E quando eu vi aquela poeira escura sendo varrida, eu desejava que o pecado das pessoas também fosse tirado. Então eu pensava, se as pessoas vierem, eu poderei limpar seus pecados e fazer com que elas sejam noivas de Jesus Cristo. Então limpar o templo deixou de ser um trabalho árduo para mim e se tornou algo prazeroso que eu fazia cantando louvores. Todo o trabalho que eu fiz para edificar a Igreja de Deus valia a pena quando uma alma nascia de novo. Amados irmãos, aquele que vive para si mesmo não é servo de Deus. Todos podem pregar o Evangelho, mas nem todos podem edificar e cuidar da Igreja de Deus. Na verdade, isso só pode ser feito pelos servos de Deus. Deus mandou Noé construir a arca, e isso para nós é como se ele nos mandasse construir sua igreja. Você sabe como é difícil construir uma igreja? Imagine Noé construindo uma arca por 100 anos, enquanto o céu vivia azul. Além disso, Noé não construiu um simples barco, mas uma arca do tamanho de um edifício. O que as pessoas devem ter dito quando viram construir uma arca enorme não por 1 ou 2 anos, mas 100 anos? Elas devem ter dito a ele: tem alguma coisa errada com este homem. Por que ele está construindo uma arca tão grande, já que o céu está azul? E pior, ele está construindo-a no cume de um monte. Você gostaria de estar no lugar de Noé? Vamos supor que você começou a construir uma arca com 15 anos e tem feito isso até agora, 50 anos depois. 1 ano depois de você ter começado a construir a arca, as pessoas até procuram entendê-lo, mas acham que você logo vai desistir. Mas se você continuar construindo a mesma arca no mesmo lugar por mais 2 anos, elas perguntarão: o que você está fazendo? Já faz 2 anos que você está construindo esta arca. Por que você está fazendo isso? Você lhes diria então: Deus condenará o mundo com água num futuro próximo e só poderemos ser salvos se entrarmos na arca quando ela estiver pronta. Vamos supor que mais 5 anos se passaram. As pessoas não começariam a chamá-lo de louco? Elas certamente diriam que ficou totalmente doido. Só que Noé construiu a arca não por 1 ano ou 2 apenas, mas por 100 anos. Ao vermos isso então, podemos imaginar quantas pessoas zombaram dele. Apesar disso, Noé continuou determinado a construir a arca pela fé. E ao mesmo tempo ele pregava a todos a palavra da justiça: Deus condenará este mundo com água e tudo ficará submerso, menos esta arca que flutuará sobre as águas. Então, os que estiverem na arca serão salvos. Nosso Deus condenará este mundo com água, mas vocês só serão salvos se entrarem nela. Por que vocês não vêm a bordo então? Foi assim que Noé pregou por 100 anos enquanto construía a arca. Em outras palavras, Deus construiu a igreja e trabalhou através de Noé. E é assim que os servos de Deus fazem a obra pela fé. Eles edificam vocês pela obediência que têm aos mandamentos de Deus, por vezes repreendendo vocês pelos seus erros, depois orando por vocês, mas sempre fazendo a obra de Deus com vocês na igreja. A Igreja de Deus é imprescindível porque ela é o único meio para a salvação que pode livrar a todos no dia do juízo. Por isso que os servos de Deus fazem de tudo para edificar sua igreja. E é somente através deles que Deus edifica sua igreja e nela trabalha. Seu desejo é que eles levantem sua igreja para que possam trabalhar através dela. Vocês não teriam como viver para a justiça de Deus e ser salvos se não fosse a Igreja de Deus. A princípio seria impossível vocês serem salvos. É quase impossível ser salvo ouvindo o Evangelho apenas uma vez, e isso talvez os deixasse ainda mais confusos.
Se a Igreja de Deus não fizer com que as pessoas ouçam o Evangelho várias vezes e tirar todas as suas dúvidas, elas não poderão ser salvas. Por isso que Deus nos disse para edificar sua Igreja e entender o quanto isso é importante. Porque Deus disse que o próprio Noé deveria construir a arca. Se Deus tivesse construído a arca ao invés de mandar Noé fazer isso, as 8 pessoas da sua família seriam salvas de um modo muito mais fácil. Por que então Deus mandou Noé construir a arca? A palavra que a família de Noé recebeu é a mesma palavra que é imprescindível a todos hoje também. É a palavra de Deus que nos leva a nascer de novo como santos para construir a Igreja de Deus a fim de que todos possam ser salvos vindo para Jesus Cristo. Esta palavra é a revelação da sua Igreja. Ela nos foi dada para que a ouçamos na Igreja de Deus, recebamos a remissão de todos os nossos pecados, permaneçamos em Cristo, creiamos em Deus e sejamos salvos para fugir do juízo. Vocês precisam entender como é importante a Igreja de Deus e que tipo de lugar ela é. Só porque as pessoas se reúnem num lugar com uma cruz, o chamam de igreja e invocam o nome de Deus, isso não significa que tal lugar é uma igreja de verdade. A Igreja de Deus é totalmente indispensável. Cada Igreja de Deus tem um líder enviado para ela, e estes líderes avaliam todos que a frequentam para ver se eles podem fazer parte dela. Qualquer um só pode fazer parte da Igreja de Deus depois que é purificado crendo em Jesus Cristo. Nenhum líder pode receber alguém só porque a igreja é pequena, pensando assim, já que eu tenho poucos membros na igreja, eu tenho que receber a todos. Se você pensa assim, isso vai levá-lo a uma situação desastrosa. Sua congregação não será uma igreja de Deus, mas uma sinagoga de Satanás. Apocalipse 3:09. Eu quero que todos vocês entendam que se os nascidos de novo adorarem e trabalharem junto com os que ainda não nasceram de novo, sua igreja não será mais a igreja de Deus. Enquanto os verdadeiros nascidos de novo irão para o céu, por outro lado, um lugar assim certamente não é uma igreja onde Deus opera. Só pode fazer parte da Igreja de Deus os que nasceram de novo crendo no Evangelho da água e do Espírito. Se alguém ainda não nasceu de novo e continua impuro, mas mesmo assim quer fazer parte da Igreja de Deus, ele primeiro precisa ouvir o Evangelho da água e do Espírito, obedecê-lo e crer nele, e então nascer de novo. Amados irmãos, se alguém que não nasceu de novo vier para a Igreja de Deus e quiser ter um alto cargo só porque dá muitas ofertas, e se eu permitir isso, nossa igreja não será mais a Igreja de Deus. É muito importante entendermos que qualquer lugar onde alguém que nasceu de novo assume um cargo não é a Igreja de Deus. Amados irmãos, não é em todos os lugares que há uma Igreja de Deus. E mesmo que os nascidos de novo se reúnam, mas se juntem aos que ainda não nasceram de novo, Deus não está no meio deles. A Igreja de Deus só está onde os que realmente nasceram de novo se reúnem, e Deus só opera numa igreja assim. Vocês entendem como é importante edificar a Igreja de Deus somente com quem nasceu de novo através do Evangelho da água e do Espírito? A Igreja de Deus não pode ser edificada de qualquer jeito. Um membro de nossa igreja me disse algum tempo atrás: a salvação está em todas as igrejas, e eu fui salvo na igreja presbiteriana 5 anos atrás. E eu disse a ele: não há salvação fora do Evangelho da água e do Espírito, no que o jovem respondeu: isso é uma heresia. Nesta hora eu fui bem direto e disse a ele: a Igreja de Deus só aceita os que têm a verdadeira fé, então você não deve vir mais à nossa igreja. Se você voltar a um estado pecaminoso depois de ter provado a verdade, não haverá mais oferta para remir seus pecados. Hebreus 6:4-6. Se você negar que Jesus Cristo apagou todos os seus pecados, o que espera por você é somente a maldição. Nós até que toleramos a fraqueza das pessoas, mas não podemos aceitar alguém que nega a palavra de Deus e insulta Jesus Cristo se recusando a aceitar a verdade de que Ele apagou todos os nossos pecados com a água e seu sangue. Alguém assim pisa no Filho de Deus como se ele fosse um capacho. Hebreus 10:25-26. Pessoas assim serão tiradas da Igreja de Deus.
Nós podemos tolerar tudo, mas nunca algo tão maligno assim. Por acaso Jesus não apagou todos os nossos pecados? Ainda há pecado em seu coração? Você crê em Jesus Cristo? Jamais devemos permitir que nada enfraqueça nossa fé. Apesar de termos nascido de novo, nós temos muitas falhas e fraquezas, mas pelo menos nossa fé nunca deve ser abalada. Deus disse: de todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, e para se conservar a semente sobre a face da terra. Gênesis 7, 2-3. Deus quer que todos os santos nascidos de novo conheçam este mistério para que eles espalhem esta semente no mundo inteiro. Em outras palavras, Deus quer proclamar sua vontade em toda a face da terra através da sua igreja. Portanto, a igreja de Deus não deve estar em um só lugar. E nem todos que clamam o nome de Jesus serão salvos. Mas apesar disso, muitas igrejas inidôneas deste mundo continuam clamando. Os bons cristãos são aqueles que fazem orações de arrependimento todos os dias. No entanto, temos que entender que todos que dizem que não têm mais pecado porque fazem orações de arrependimento segundo o seu entender, e não pela palavra de Deus, não são de Deus. Amados irmãos, nós temos que construir a igreja de Deus, pois ela é o mesmo que a arca de Noé. A arca de Noé, para o qual ele levou 7 pares de animais puros e 2 pares de animais impuros, macho e fêmea, se refere à própria igreja de Deus. E isso quer dizer que os pecadores só podem ser trazidos para a igreja depois de ouvir o verdadeiro evangelho e o obedecer. Esta é a mensagem para nós hoje. E ela nos mostra que esta é a igreja de Deus. O que é a igreja para você? Algumas pessoas acham que a igreja é apenas um espaço físico. Você acha que a igreja é um lugar onde as pessoas se reúnem, há uma cruz na entrada e comunhão entre todos ali que clamam o nome de Jesus, que eles recebem a remissão de pecados todos os dias fazendo orações de arrependimento e só porque eles falam de Deus e de Jesus? Isso não é igreja. Isso não passa de um grupo religioso. Vamos ler agora Gênesis 7:03, também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Este texto nos diz claramente que devemos enviar os santos por todo o mundo para pregar o Evangelho e propagar nossa fé. É assim que os pecadores serão salvos por nós e testificaremos nossa fé junto a eles. Gênesis 7:04 diz: porque, daqui a 7 dias, farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. Deus diz aqui que enviaria a chuva e dizimaria todo ser vivente da face da terra. Tudo nessa terra tinha que morrer. Como diz a Bíblia, e, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo, depois disto, o juízo. Hebreus 9:27, e já que nascemos nessa terra, você e eu certamente um dia morreremos. O primeiro mundo tinha que perecer pela água. E isso nos mostra claramente o batismo de Jesus Cristo, como está escrito, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. 1 Pedro 3:21. Há 2 tipos de morte, a morte física e a espiritual. Mas para aqueles que uma vez passam pela morte pela água, não há segunda morte. Mas os que não passam pela morte por esta água certamente provarão a segunda morte. E os que não passam pela primeira morte são aqueles que se recusam a crer no batismo de Jesus. Por isso que eles com toda certeza provarão a segunda morte, serão lançados no fogo eterno do inferno e sofrerão para sempre. Deus condenou o primeiro mundo com água. Ele destruiu todo ser vivo. Você tem que entender que Deus matou todos os seres que não entraram na arca, até os pássaros. E a água citada aqui se refere ao batismo de Jesus no Rio Jordão,
1 Pedro 3, 20, 21. Deus diz em Romanos 6 horas e 3 minutos, ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Nós só morremos uma vez quando cremos no batismo de Jesus Cristo. E isso quer dizer que nosso velho homem morre de uma vez por todas, ou seja, nós morremos uma vez só. Todos que não nasceram de novo precisam morrer. E onde eles precisam morrer? No Rio Jordão. O Rio Jordão, que também quer dizer flui rápido, deságua no Mar Morto. Por isso que ele é chamado o Rio da Morte. Todos precisam morrer uma vez crendo no batismo que Jesus recebeu no Rio Jordão. Jesus levou sobre si todos os pecados amaldiçoados deste mundo ao ser batizado no Rio Jordão, e depois morreu na cruz para pagar o salário deles de uma vez por todas. Ele dizimou este mundo uma vez com água, e isso aponta para o enterro do nosso velho homem. Em outras palavras, nosso velho homem tem que morrer. Nós temos que morrer pelo menos uma vez. Mas não é nosso corpo que deve morrer, e sim nossa alma. Amados irmãos, vocês precisam morrer uma vez sendo batizados em Jesus Cristo. Vocês precisam morrer no seu batismo. Jesus Cristo foi mesmo batizado quando desceu às águas. E ao ser batizado no Rio Jordão por imposição de mãos, ele levou sobre si todos os pecados do homem. Seu batismo nas águas representa a morte e a remissão dos nossos pecados, mas quando ele saiu das águas, isso aponta para sua ressurreição. Nós temos que morrer pelo menos uma vez pela palavra de Deus. Se você ler a palavra de Deus e olhar para si mesmo entendendo isso, você verá que não passa de um poço de pecados condenado ao inferno. Melhor dizendo, se fossemos julgados segundo a palavra, certamente teríamos que morrer por causa dos nossos pecados. Mas fomos libertos de tal juízo porque Jesus Cristo levou todas as nossas iniquidades e morreu por nós. Nós temos visto Gênesis 7, 1, 5 até agora, e nesse texto entendemos bem que nosso velho homem precisava morrer, ele não podia mais viver. E eu peço a todos vocês que entendam que quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista, nós também fomos batizados com ele, e que quando ele morreu crucificado, nós também fomos crucificados com ele. Na primeira e segunda epístola de Pedro, o Senhor fala da revelação oculta no relato sobre Noé. Todos neste mundo podem nascer de novo agora por meio do batismo de Jesus Cristo. Jesus Cristo tirou todos os nossos pecados e morreu por nós. É por isso que podemos nascer de novo. Mas infelizmente muitos não sabem disso ou não creem. E esses teimosos que se recusam a crer que Jesus tirou todos os pecados do mundo ao ser batizados serão destruídos. Nós só podemos nascer de novo se morrermos uma vez. E também só podemos ser filhos de Deus se nascermos de novo. Por mais que tentássemos, nosso velho homem nunca receberia a remissão de pecados ou seríamos filhos de Deus. Mas Jesus Cristo levou sobre si todos os pecados e culpas do nosso velho homem. Só que assim como Deus condenou essa terra e destruiu todo ser vivente que nela havia cobrindo-a com água, os que se recusam a crer que Jesus Cristo levou sobre si todos os pecados do seu velho homem e morreu por eles serão condenados por isso e morrerão. Nós temos que morrer uma vez e nascer de novo em Jesus Cristo crendo no Evangelho da água e do Espírito. Você tem que entender que é isso que Deus quer nos dizer através do relato da Arca de Noé. O texto bíblico deste capítulo explica o que significa nascer de novo, fala da Igreja de Deus e quem pode fazer parte dela. Deus estabeleceu isso há muito tempo atrás. Você já morreu uma vez e já nasceu de novo? Esta é a condição para ser salvo. Noé também nasceu de novo. Mas como ele foi salvo exatamente? Quando toda a terra foi coberta pelas águas, Noé foi salvo entrando na arca. E a arca aqui se refere à Igreja de Deus e também a Jesus Cristo. Jesus Cristo não é o cabeça da Igreja? Claro que é, portanto, se alguém entrar na arca, ele será salvo crendo na palavra de Jesus Cristo.
Noé, que foi salvo ao entrar na arca, representa os que nascem de novo crendo na palavra de Deus. Quando o primeiro juízo veio sobre essa terra, Noé iria morrer como todo mundo. Ele teria sido destruído com todos da sua época se não tivesse alcançado a graça de Deus. Ele nasceu de novo ao receber a graça da salvação de Deus. Porém Noé achou graça diante do Senhor, Gênesis 6:08, e isso significa que ele recebeu a graça de nascer de novo crendo na palavra de Deus. A Bíblia diz que Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Isso quer dizer que, assim como nós, ele também nasceu de novo por crer na palavra de Deus, assim como Abraão. Antigamente, antes de nascer de novo, eu costumava ir a vários cultos de avivamento e ouvi várias vezes que seria lançado no inferno se não fizesse parte de uma igreja. Naqueles dias, eu ficava com tanto medo quando o pastor dizia isso que não aguentava mais ouvi-los. Eu sempre os ouvia dizendo: venham para a igreja e todos podem fazer parte dela, enquanto davam todo tipo de prêmio para os irmãos que trouxessem mais visitantes, de sombrinhas a televisores. Eu tinha tanto medo daqueles pastores que fazia de tudo para levar muitos visitantes comigo e ficava muito feliz quando ganhava uma sombrinha. Quando os novos convertidos passavam a frequentar a igreja, a primeira coisa que estes pastores do mundo os ensinavam é que não deveriam faltar aos cultos no domingo. E quando começavam a assistir a estes cultos, eles eram orientados a dar o seu dízimo. Se eles fizessem isso e fossem fiéis em suas ofertas também, eles eram consagrados diáconos ou presbíteros. Há igrejas mais mundanas do que estas. Será que pastores como estes podem levar seus membros a nascer de novo? Tudo o que se precisa fazer é frequentar a igreja, participar dos cultos e ser fiel nos dízimos. E até hoje estes falsos pastores continuam conduzindo seu rebanho do mesmo jeito. Amados irmãos, vocês precisam entender que há um porteiro na entrada do reino dos céus. Está escrito: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. João 10, 7 e 8. Jesus é a porta do céu e seu porteiro. Ninguém pode entrar no céu se não passar por Jesus. Outro dia eu vi num canal cristão que as mega-igrejas de Seul recebem em média 230 novos membros por semana, e que muitos deles nunca haviam crido em Jesus. Se todas estas pessoas recebessem o ensinamento correto, todas elas receberiam a remissão de pecados, só que ninguém ensina para elas a pura palavra de Deus. Para ser mais preciso, a maioria das igrejas deste mundo não tem capacidade de ensinar a palavra de Deus corretamente. Mas por quê? Porque elas não conhecem a palavra de Deus. Como é difícil levar uma pessoa que seja a receber a remissão de pecados. Mas todos que vão para as igrejas do mundo são chamados de santos, pois eles aprendem que tudo o que tem a fazer é crer em Jesus. Mas se por um lado é muito fácil ser santo nestas igrejas, é impossível para eles nascer de novo, e isso é o que importa. Nós temos que morrer pelo menos uma vez. Deus mandou Noé construir a arca, mas hoje é difícil encontrar uma igreja de Deus. Quase não há igrejas que pregam a pura palavra de Deus. Há alguém aqui que se tornou santo assim que começou a frequentar outra igreja além da igreja de Deus? Ou nos tornamos santos só depois que vimos para a igreja de Deus e aprendemos que nascemos de novo? Todos nós não nascemos de novo ouvindo a palavra de Deus e crendo nela? Se há alguém que veio para a igreja de Deus e ainda não recebeu a remissão de pecados, ele precisa ouvir a palavra de Deus e obedecê-la. Todos precisam reconhecer que Jesus Cristo é o seu Senhor. Eu quero dizer novamente o que é a igreja e o que ela deve fazer. Como Noé, a igreja tem que separar os animais puros dos impuros, ou seja, os remidos dos não remidos. Ela tem que fazer esta separação muito bem. Todos que querem fazer parte da igreja têm que crer no Evangelho, e seu papel é discernir os justos dos pecadores.
A igreja não deve aceitar que qualquer um faça parte dela. Até mesmo entre os que parecem fazer parte da Igreja de Deus, há aqueles que precisam ser expulsos dela. Não podemos aceitar pessoas que confessam crer em Jesus, mas que não sabem como nascer de novo e ainda dizem: "Eu nasci de novo". Os que negam a palavra de Deus até o fim serão expulsos da Igreja de Deus. E você sabe o que significa ser expulso da Igreja de Deus? Significa ser lançado fora da presença de Deus, perder tudo. Dizer que é possível receber a salvação mesmo se ainda houver pecado no coração é o mesmo que dizer a alguém que ele será destruído. Se um cristão ainda tem pecado no coração, apesar de crer em Jesus, perante Deus ele é nitidamente um pecador. A Igreja de Deus nunca ensina isso. Deus esmagará os ímpios e os lançará no fogo eterno do inferno. Vocês precisam entender como é grande sua bênção por fazer parte da Igreja de Deus agora. Se não fosse a Igreja de Deus, vocês não poderiam receber a remissão de todos os seus pecados nem entrar no reino de Deus. Ser remidos do pecado seria algo impossível para vocês. Vocês só podem crer no Evangelho da água e do Espírito e nascer de novo porque a Igreja de Deus existe. Temos que acreditar que esta palavra do Evangelho em que cremos é realmente a palavra de Deus e fazer com que todos conheçam nossa fé. Por isso que devemos dar testemunho do Evangelho da água e do Espírito em que cremos a todos e em todos os lugares. É por isso também que estamos publicando nossos livros cristãos para que todos possam ler e pedimos aos nossos leitores para ver se o que estamos dizendo é bíblico ou não. Eu sou muito grato ao Senhor por nos ensinar na Sua palavra como podemos cuidar da Sua igreja.